Irmãos e irmãs, vamos ao momento da reflexão da liturgia dominical. É importante termos esse momento da reflexão, pois muitas vezes nós ouvimos a leitura dos textos bíblicos e não compreendemos na sua totalidade. Por isso é importante ter uma fonte abalizada para podermos receber essa informação sobre os textos bíblicos. Então vamos à reflexão que está contida no impresso O Dia do Senhor, celebração dominical da Palavra de Deus da Diocese de Colatina. Ano A, número 1804, primeiro domingo da Quaresma, dia 1º de março de 2020. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. Antes da reflexão, temos algumas informações sobre a celebração dominical da Palavra de Deus neste dia 1º de março de 2020. A Igreja Católica Apostólica Romana, recomenda no tempo da Quaresma que o espaço celebrativo deve ser simples, despojado, sem flores, sem enfeites. Os responsáveis pelo espaço devem usar poucos instrumentos musicais, preparar na entrada principal da igreja uma cruz de madeira com pano roxo e o cartaz da campanha da Fraternidade 2020, que deverão permanecer durante os 40 dias em que esperamos a Páscoa do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, temos outras informações também do impresso O Dia do Senhor. Esta informação é a respeito justamente da Quaresma, desses 40 dias de expectativa da Páscoa do Senhor. Quaresma é um tempo de conversão, tempo de preparação rumo à Páscoa de Cristo Jesus. Hoje, motivados pela palavra de Deus, somos convidados a vencer as tentações do ter, do poder e do prazer. Para vencer essas tentações do ter, do poder, do prazer, devemos cultivar a oração, o amor a Deus e a solidariedade fraterna. Neste primeiro domingo da Quaresma, a Igreja traz presente o tema e o lema que a campanha da Fraternidade 2020 nos propõe para estudo, reflexão, oração. Vejamos, pois, o tema é Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. O lema é este: viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Esse lema está lá no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Verifique depois você. Capítulo 10º, versículos de 33 a 34. Bem, é importante dizer ainda que nós somos colocados à prova como seguidores de Cristo na escolha do caminho do bem e do mal. Devemos reconhecer que somos necessitados da misericórdia do Pai, pelas vezes que nos deixamos vencer pelas tentações da falta de sensibilidade, falta de compromisso, falta de compaixão com a vida humana e também a vida do nosso planeta. Agora, eu gostaria de rezar com vocês, antes da reflexão,
a oração da campanha da Fraternidade 2020. Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem viver, criastes o ser humano e lhe confiastes o mundo como um jardim a ser cultivado com amor. Dai-nos um coração acolhedor para assumir a vida como dom e compromisso. Abri nossos olhos para ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo dos mais pobres e marginalizados. Ensinai-nos a seguir a verdadeira compaixão expressa no cuidado fraterno, próprio de quem reconhece no próximo o rosto do vosso Filho. Inspirai-nos, palavras e ações, para sermos construtores de uma nova sociedade reconciliada no amor. Dai-nos a graça de vivermos em comunidades eclesiais missionárias que, compadecidas, vejam, se aproximem e cuidem daqueles que sofrem, a exemplo de Maria, a Senhora da Conceição Aparecida e de Santa Dulce dos Pobres, anjo bom do Brasil. Por Jesus Cristo, o Filho amado, no Espírito, Senhor que dá vida. Amém. Deus nos criou, irmãos e irmãs, à sua imagem e semelhança, e nos tornou seus parceiros no cuidado da beleza e da fecundidade da criação inteira. A campanha da Fraternidade desse ano tem como objetivo geral cuidar da vida, dom de Deus, e promover relações fraternas entre irmãos e irmãs à luz do Evangelho. Bem, vamos refletir então sobre a campanha da Fraternidade, isso antes de refletir sobre os textos da liturgia da palavra. Temos aqui uma reflexão sobre a campanha da Fraternidade 2020, que é importante ler para a Assembleia nas celebrações. O cartaz da campanha da Fraternidade de 2020, cujo tema é Fraternidade, Vida, Dom e Compromisso, remete à figura de Irmã Dulce, que foi canonizada no mês de outubro de 2019. O cartaz também apresenta, ao fundo, o Pelourinho, lugar icônico da capital baiana, Salvador. Padre Patrick explica que a mensagem é de vida doada, é vida santificada. A vida é um intercâmbio de cuidado. Por isso que a Irmã Dulce cuida. E seu modo de cuidar sinaliza uma igreja em saída. Então, é cuidar das pessoas que estão próximas a nós. Onde estou é lugar de cuidado da pessoa, do mundo, da ecologia. Depois, o cenário faz menção à questão do mundo urbano. Amar é fazer o bem. Daí a beleza do cartaz, que está sintonizado com as diretrizes gerais da ação evangelizadora, no que diz respeito ao pilar da caridade. Bem, agora vamos meditar a palavra de hoje. Vale dizer que neste dia, 1º de março de 2020, a primeira leitura é do livro do Gênesis, capítulo 2, versículos de 7 a 9, capítulo 3, versículos do 1º ao 7º. O salmo responsorial é o 50 ou 51. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos do 12 ao 19. E o Evangelho de Jesus Cristo é segundo São Mateus, capítulo 4, versículos do 1º ao 11. Vamos meditar então? Vamos refletir sobre a palavra? Diz
no impresso O Dia do Senhor, no item Meditando a Palavra de Deus. A narrativa da criação do ser humano, proposta pela primeira leitura, Gênesis capítulo 2, versículos de 7 a 9, e capítulo 3, versículos do 1 ao 7, com sua linguagem simbólica e altamente poética, destaca o cuidado carinhoso com o qual Deus chama à existência a criatura humana e a torna partícipe da sua mesma vida e dignidade, e sua parceira no cuidado da beleza e da fecundidade da criação inteira, que é um jardim a ser cultivado. O Salmo responsorial 50 ou 51, de acordo com a Bíblia, é o salmo penitencial por excelência. Resume em si os sentimentos mais profundos do pecado, do arrependimento, da conversão, da alegria e do agradecimento pela vida renovada pela misericórdia e o perdão de Deus. Exprime com intensidade o salmo a consciência da própria fragilidade e do próprio pecado. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. O salmo alimenta o caminho da conversão, a passagem para a vida nova da Páscoa, por meio da purificação interior da Quaresma. Na segunda leitura, a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos do 12 ao 19, o apóstolo São Paulo desenvolve em profundidade a relação que Deus tem estabelecido entre a aventura negativa de Adão e a resposta de obediência e de amor realizada por Cristo Jesus. Novo Adão, início da nova humanidade redimida por Cristo. O Filho de Deus assume sobre si nossa condição humana de pecado e, com sua vida de dedicação filial e, sobretudo, com sua Páscoa, revira a situação, abrindo caminho para voltar ao projeto original de Deus e realizá-lo em plenitude. O Evangelho, Mateus capítulo 4, versículos do 1 ao 11, diz: naquele tempo o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. O deserto aqui é lugar de esterilidade e da provação, contraposto ao jardim, lugar da vida e da comunhão, no qual Deus tinha colocado o ser humano para que cuidasse e gozasse da sua beleza e fecundidade. Jesus adentra este deserto conduzido pelo Espírito para partilhar a dura condição humana, conforme você verifica no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14, e vencer com o amor e a obediência o poder obscuro do maligno. É o que faz Jesus, vence com o amor e a obediência o poder obscuro do maligno. Com 3 tentações, o tentador procura afastar Jesus do projeto do Pai. Propõe-lhe o caminho do sucesso, obtido com o milagre fácil, mudar as pedras em pão para satisfazer a fome, com gestos que produzem prestígio espetacular e fácil consenso, jogar-se do templo diante do povo, prometendo poder, adorando o poder. Jesus, animado pelo Espírito, rejeita com a força da palavra de Deus as seduções e manifesta sua verdadeira condição de filho de Deus, assumindo até as últimas consequências a escolha
da humildade, da dedicação ao Pai. Jesus rejeita ser o Messias da abundância, do prestígio, do poder. Vencidas as tentações, ele está pronto a proclamar e instaurar a justiça do reino através da partilha, do cumprimento da vontade de Deus e do serviço até a doação da vida. Com a fé e o batismo, passamos por uma transformação radical que nos acompanha toda a vida. Pois a vida nova no Espírito Santo é somente o que nos impele de dentro, mas que nós devemos favorecer no seu crescimento. A graça não é magia, nem o desenvolvimento das suas potencialidades é algo automático. Pense bem, a graça não é magia, nem o desenvolvimento de suas potencialidades é algo que vem automaticamente. Cada dia o Senhor solicita nossa disponibilidade no amor e nosso compromisso de obediência filial. O homem velho e o homem novo ainda convivem dentro de nós, às vezes em um conflito que nos dilacera. Nossa salvação, afirma o apóstolo Paulo, é ainda objeto de esperança e de luta, conforme está na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 24. O tempo da Quaresma se apresenta como o tempo mais propício para celebrar a purificação do coração e fortalecer a caridade mediante várias formas de ascese e de oração íntima. E em maneira especial, com a celebração do sacramento, da reconciliação, confissão, penitência, em forma individual, comunitária. Como estamos vivenciando esse sacramento em nossa vida? Vamos refletir sobre isso. Roteiros homiléticos, presente no impresso Dia do Senhor. Vamos às leituras da semana. Segunda-feira, Levítico, capítulo 19, versículos do 1º ao 2º, do 11 ao 18. Salmo 18. Evangelho de Mateus 25, versículos de 31 a 46. Terça-feira, primeira leitura, Isaías 55, versículos de 10 a 11. Salmo 33. Evangelho Mateus, capítulo 6, versículo do 7º ao 15. Quarta-feira, temos, na quarta-feira, vamos lá, quarta-feira, vamos ver a leitura. Às vezes a gente não decifra qual é a leitura que a gente, né? Vamos ver aqui que eu estou na procura do significado da leitura. Que às vezes a gente vê uma abreviação, uma abreviatura, uma abreviação, e não compreende, né? É Jonas, né? A leitura, então, de Jonas. Leitura de Jonas, exatamente. Então vamos lá. Na quarta-feira, Jonas, capítulo 3, versículos do 1º ao 10º. Salmo 50. Evangelho, Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. Quinta-feira, Esther, capítulo 4, versículos de 17 a e b, g, h. Salmo 137, Evangelho, Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 12.
versículos do 7 ao 12. Retificando então, repetindo, Mateus capítulo 7, versículos do 7 ao 12. Sexta-feira, Ezequiel, capítulo 18, versículos de 21 a 28. Salmo 129, Evangelho Mateus 5, o capítulo, versículos de 20 a 26. Sábado, Deuteronômio, capítulo 26, versículos de 16 a 19. Salmo 118. Evangelho Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48. Domingo, Gênesis 12, versículos do 1º ao 4a, Salmo 32, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 8b ao 10º. Versículo, vamos repetir aqui, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo do 8b ao 10º. Evangelho Mateus, capítulo 17, versículos do 1º ao 9º. Mais informações você obtém na Cúria Diocesana de Colatina, que é responsável pelo O Dia do Senhor. Rua Santa Maria, 350, Edifício João Paulo II. Telefone 2102-5000. Código telefônico 27. Chegamos ao final, então, desta reflexão. Espero que tenha servido para esclarecer a todos. E você encontra esta informação no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e também na rede social facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Deus do impossível, Deus que pode tudo. Ele proverá. Acredite, creia. Ele providenciará no tempo certo, no tempo dele. Kairos. E temos também uma expressão do dialeto de Jesus, o aramaico. Essa expressão foi dita por São Paulo apóstolo. Maranatá. Os protestantes dizem Maranata. Nós católicos dizemos Maranatá. É a expressão mais correta, pois vem dos padres da igreja. Significa vinde, Senhor Jesus. É a segunda vinda de Cristo Jesus que nós aguardamos. Quando ele voltar, é para nos julgar. Julgará vivos e mortos. Os mortos ressuscitarão. Para você ter acesso ao paraíso eterno, tem que se arrepender, pedir perdão dos seus pecados e acreditar que Jesus é Deus, no mistério da Santíssima Trindade. É a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos, então, aproveitar esse período da Quaresma para nos confessar. Nos meus endereços eletrônicos, tem os endereços também das paróquias, tem os horários, os locais de confissão com o sacerdote, a confissão auricular. Procure. Entre lá no setor de busca e coloque Confissões Paulo Maciel, para acessar meus endereços, ok? A paz de Cristo para todos. Bom domingo!